E muito bom dia a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, e também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Jota Cardoso, ele que é presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui em Bariri. Veio até aqui a nosso convite para bater um papo a respeito justamente dessa classe, dessa faixa etária, que hoje é a faixa etária considerada prioritária na vacinação. A gente vai bater um papo com o Jota justamente para entender como é que o idoso está enxergando essa pandemia. A gente até falou com ele já no ano passado a respeito disso, né? Era uma outra realidade. Hoje nós temos uma realidade de muitas mortes na nossa cidade, uma pandemia que ainda está no seu ponto alto da curva e que a coisa vai andando. E eles é quem estão na linha de tiro aí, né? Vamos dizer assim. Então a gente vai conversar um pouquinho com o Jota para entender como é que o Conselho Municipal do Idoso está ajudando o idoso a não ficar tão assim abilolado com essas histórias de coronavírus. Primeiramente, bom dia, Jota, um prazer falar com você. Bom dia, Diego, bom dia para vocês que acompanham o Diego, que acompanham a Bariri Rádio Clube e o Facebook. Bom dia mesmo, nós estamos aqui meio refém de uma situação. Lá atrás todo mundo falava, é o idoso, agora já não é mais o idoso, ninguém sabe quem. O que nos preocupa é que tenha, por exemplo, os meios de comunicações informando nós a todo momento como proceder, como fazer, como se manter para não adquirir a contaminação desse vírus ou dessa praga ou desse flagelo que nós não sabemos. Na realidade, hoje a gente não entende como que ele chega até nós. Sabemos que nós estamos expostos e os idosos muito mais. De qualquer forma, hoje o tal do Covid está pegando muitas pessoas, mas o idoso é mais fácil, é mais frágil. Você desgastou, a vida é um desgaste. Depois dos 50, 60, você vai se decaindo, definhando pela vida. E nós ficamos fracos do organismo, é refém. Então se toma-se o cuidado. O que a gente quer muito, e tem acompanhado o seu trabalho, Diego, parabéns, é dessa orientação que a gente tem que passar para o idoso. Agora o idoso na casa dele, o idoso na família, é peça importante de consideração e respeito. Jota, como que você enxerga hoje o idoso no nosso município? Ele é alguém que ainda carece de receber informação a respeito da pandemia? Ou é alguém que mesmo com a informação resolve teimar contra, agir de outras formas? É aquele idoso teimoso, fala assim, eu não vou usar máscara, eu não quero nem saber, vou jogar o baralhinho lá com os meus amigos. Como é que hoje o idoso se porta frente à pandemia aqui em Bariri? Nós temos alguns desinformados, sim, o idoso homem, mas o idoso mulher, eu recebi acho que 7 ligações esses dias, elas querendo tomar vacina, até antecipado, não estava na idade. Para amanhã ou depois, chega na nossa idade dos 67 aí, mas a turma está aguardando. Agora, o idoso tem que ter essa consciência. Aquilo que eu disse, eu dependo das emissoras de rádio, dos meios de comunicações, porque a televisão passa tão pouco informação coerente do idoso. E você, Diego, tem acompanhado a situação do idoso na nossa cidade, da situação do Covid na nossa cidade. São 7.050 idosos que nós tivemos uma proporção de está quase chegando aí, nós já atingimos 20% dos idosos vacinados lá do povo. Teve o pessoal da saúde, outros pessoal de risco. Acredito que mais uma semana e meia já termina os idosos, entendeu? Que era a prioridade do governo, mas hoje o governo está repensando essa situação, vacinar quem e de como. O Brasil pegou por faixa etária, outros países não, mas nós temos que preocupar sim com o idoso, principalmente a família. Fica atento com o idoso, qualquer sintoma, vai até a Santa Casa para saber, o pronto-socorro. Não expor ele a todo momento como está acontecendo, porque nós estamos no pico alto do Covid. Ô Jota, eu queria saber de você, enquanto presidente do Conselho Municipal do Idoso, a sua opinião a respeito dessa classificação de grupo prioritário. Muita gente fala que deveria haver uma inversão desse grupo prioritário e colocar na frente as pessoas que trabalham, né, a mão de obra trabalhadora, para que eles possam não se infectar. Como é que o Conselho vê isso? Essa prioridade está do jeito certo? Deveria ser feito de outra forma? Como que vocês enxergam essa pandemia? No dia de hoje não tem como mudar, ela começou primeiro o idoso, porque o idoso é o frágil, é a pessoa mais fraca, mais fácil de adquirir qualquer manifestação de vírus que apareça. Agora o que acontece? Vamos pegar pelas crianças, que é muito mais fácil que
dela adquirir e suportar a doença, vamos pegar porque está trabalhando? Já está acontecendo. Como nós já andamos uma boa parte, o Brasil tem corrido muito com a vacinação, espero que a vacinação também seja o ponto final desse flagelo, mas a gente tem que entender que o idoso já está terminando a vacinação dos idosos. Nós já vamos entrar para os 67, daqui um pouco, termina os 60, já não é mais idoso. Mais 15, 20 dias aí do jeito que é 1 milhão por dia de vacina, então a coisa vai bem. Mas o que me preocupa, quero chamar a atenção, Diego, que tem que ter um faro fino, um olho sobre o idoso, e o idoso que tenha consciência se fica no lugar, fica restrito, não sai de casa. Eu, para estar aqui hoje, você ligou para mim, você viu que eu pensei 2 vezes para vir até aqui. Eu preciso estar quase toda hora também, ou pelo menos todo dia, lá na Santa Casa, que eu faço parte da comissão de crise da Santa Casa, mas não vou. A gente está se tratando mais por telefone. Mas o idoso, já que começou a vacinação, vamos terminar, e que ele saiba que qualquer sintoma que não é dele, ele procurar o médico. E como é que está o psicológico do idoso, ô Jota? Porque, de certa forma, o idoso também foi privado do seu lazer aí, né? Como a gente disse, até o baralhinho lá no quiosque, o pessoal já chegou a prender o baralho da galera. Como é que está o psicológico desse idoso, que já tinha, às vezes, um esquecimento por parte da família, hoje também não tem nem como se relacionar com os outros da mesma idade? Você foi muito feliz nessa pergunta, porque o idoso, hoje, ele está esquecido dos poucos amigos que restaram para ele. Eu vi a morte ainda há pouco do Aguinaldo Timóteo, ele dizia, a gente quando ia num palco lotava de pessoas, e numa missa de 7º dia tem 2, 3 só, imagine na morte. E agora sim também. Acabou, hoje aconteceu, está terminando hoje, começou essa semana, mas termina hoje em Brasília, uma roda de conversa entre os deputados sobre o idealismo. Que é isso? A preocupação do idoso, esse sintoma que o idoso sente, o isolamento do idoso, o psíquico do idoso, como é que fica? O medo dele ter. Eu tenho, a preocupação. Todo mundo tem medo de pegar isso. Quem pegou, já passou, feliz para ele, mas agora quem não pegou ainda está com esse medo. Como sair de casa, como não? Nós não sabemos como adquirimos o vírus do Covid. Então é um dos medos que nos ataca. E esse medo é preocupante, sim. Você vê, se você entrevistar farmácia, essas coisas, aumentou muito, muito, muito o remédio que você tem que tomar para que você possa, o ansiolítico, né? Que você tem que tomar para que relaxar ou esquecer, mas o idoso precisava daquilo que você está dizendo, do complemento de alegria dele. Essa alegria parece que foi cortada. O que o Conselho Municipal do Idoso recomenda para esse público da faixa etária acima dos 60 anos, Jota? Para que eles possam passar pela pandemia, primeiro com segurança, né? Assim que acabar a pandemia, a gente quer todo mundo lá de lá também do Rio, e também a questão de não enlouquecer no meio do percurso. Porque o idoso ele não leva a contaminação, todo mundo leva, todo mundo é o vetor de levar. Mas o idoso, quando recebe, ele imediato, ele é muito mais fraco. Agora, o que acontece? Vamos esperar mais um tempo, ficar mais em casa, conversar mais com a família. Se o idoso ainda tem habilidade para ler um livro, vamos ler um livro. Tem que fazer palavra cruzada, vamos fazer. Fala, Jota, mas isso? O meu idoso da minha época, como eu, não gosta dessas coisas, gosta de outras. Eu tenho a felicidade de ter um computador em casa, mas tem idosos que não tem. Então, ele está vivendo um tédio. E o que é o tédio? A compreensão da família para que possa ocupar o espaço do idoso, deixando ele alegre. Até os netinhos, eu posso brincar com meus netos? Posso, não posso? São perguntas. Graças a vocês, imprensa, que está mostrando esse lado, que pode e que não pode. Muitas dúvidas acontecem. Se você for olhar Facebook, olhar muitas coisas, você fica louco. Ô Jota, aproveitando a sua presença aqui também, como você bem disse, além de presidente do Conselho Municipal do Idoso, o Jota faz parte da comissão da Santa Casa, da comissão civil que faz parte ali da Santa Casa. Recentemente nós tivemos na Câmara Municipal uma audiência pública que expôs alguns números, de certa forma, assustadores em relação à Santa Casa, tanto com relação ao déficit mensal, mas também alguns dados que ninguém sabia, de cirurgias que tinham que ser feitas e não foram, e mesmo assim foram contratadas por fora. Você, Jota, de que forma você viu essas informações e o que você acha dessa intervenção? Vai dar certo ou não vai? Eu acredito que vai dar certo, confio que vai dar certo, acredito nos homens que estão administrando, porque a administração do senhor gestor foi
é transparente para vocês, imprensa e nós ali. Eu tenho acompanhado. Agora nós precisamos acreditar. Eu quero agradecer o povo de Bariri que está ajudando muito a Santa Casa. A Santa Casa sempre foi de todos. Sempre foi de todos. Ela não é de 1, 2, 3 que está lá, é de todos. Eu preciso da Santa Casa, você precisa. Eu estou solicitando uma cirurgia para um senhor agora, ele tem 88 anos. Mandaram ele para um lado, empurraram para um lugar, empurraram para o outro, tal. Mas esse senhor no passado, ele trazia caminhões de lenha gratuitamente para a Santa Casa, quando a Santa Casa não tinha gás. Entendeu? Então é isso que nós precisamos, criar amor dentro da Santa Casa. E dentro dessa comissão, nós vamos reiterar de muitas coisas. Agora o fato de desviar uma cirurgia ou outra, foi uma cacetada entre nós, desculpa falar o termo, mas uma cacetada ali. Tem que se fazer 264 cirurgias ano, não estava sendo feita. E quando se fazia, tinha que se pagar. Então falta administração com transparência. Isso deve acontecer e nós vamos cobrar que aconteça. São acho que em 10 ou 12 na comissão, que temos que olhar esse lado e acompanhar e cobrar deles. Ainda é muito nova a comissão de assuntos graves aí para a Santa Casa aí. A crise, aliás, né? Então nós temos que olhar isso. E muito importante, eu faço questão que a imprensa acompanhe sempre o que acontece na Santa Casa. Vocês analisando assim de forma fria, claro, do lado de fora, de todos esses números, o senhor acha que houve alguma irregularidade por parte de quem estava como interventor anteriormente, devido a essa questão da cirurgia, ou foi má gestão, João? Má gestão e acomodismo é duas coisas que é a ineficiência de um povo. E nós temos que ser cobrados. O povo cobra, o povo clama, e ele clama em primeiro lugar para os meios de comunicações. E nós temos que acertar essa situação lá. Eu saí da Santa Casa agora de pouco, conversei com o administrativo, está se andando, as coisas estão acontecendo, falta situações de remédio, foi pedido uma situação de remédio para a Santa Casa, um jurídico não concordou, ficou de ver, eu não entro nesse meritório, eu só pergunto depois. Só que se existe a Santa Casa, existe um doente, o médico vai receitar o remédio, tem que ter o remédio, não pode negar esse remédio, nem que for por outros meios que o prefeito tem que mandar esse dinheiro para o remédio. De que meio? Não sei se cria uma fundação, se cria alguma coisa para solicitar isso. Como é que você vai negar o principal, que é o remédio? Existe o paciente, existe a doença, existe o médico. E o principal não tem? Fica difícil. A população está ajudando demais. Obrigado à população baririense. Obrigado a vocês do rádio, que sempre nos ajuda a divulgar a necessidade da Santa Casa. Está faltando medicamento na Santa Casa, Jota? A gente tem visto umas campanhas, inclusive a Santa Casa passou a vender pão caseiro agora para comprar medicamento. Está faltando medicamento? De repente falta um medicamento do dia a dia lá, por exemplo. Eu não sei qual medicamento que hoje se aplica nessa nova flagela aí. Mas, por exemplo, o tal do oxigênio, eu não sei como é que funciona todos os dias. Pode estar faltando um dia, mas você tem que correr atrás. Você tem que estar pronto. Só que muitos fornecedores ainda têm dívida do passado. Para que você possa vender para mim, se eu já estou devendo, você vai pensar duas vezes. Então é um desgaste maior. Então, razão que a gente tem que ter um caixa para poder suprir a necessidade do momento. Nesse momento, todos os pacientes estão sendo muito bem medicados, passei lá agora de pouco, há ainda muitas pessoas procurando através do Covid, e hoje qualquer sintoma entende que é Covid. Parabéns, você tem que procurar o melhor, você não tem doença, mas a situação está calma, está dentro do normal, porque se estiver ruim, nós vamos gritar, vai pedir arrego para a população. Jota, na semana passada nós fomos pegos de surpresa, e acredito que o pessoal desta casa também, com a saída do Dr. Jurandir, lá da entidade. Ele anunciou que não faria mais parte, por um desentendimento com o Dr. Patrício. Vocês, enquanto comissão, chegaram a apurar alguma coisa internamente do que aconteceu de verdade para essa demissão, para esse pedido de saída? Esse porquê não, e eu pedi inclusive ao Dr. Jurandir que desse uma explicação para mim. Eu tenho até gravado o que ele respondeu, que vai me dar um retorno, explicar a situação dos porquês. Eu estou pedindo ainda hoje, nesse momento, daqui a pouco vou pedir ao presidente, que faz parte da comissão de crise da Santa Casa, que se faça uma reunião para dar uma explicação para os membros. Se nós que estamos lá não sabemos que estamos as coisas, como é que o povo vai ficar sabendo? Saiu, tem que sair o porquê? Porque saiu, tem que ser dito para o povo. Não me dei bem, eu não queria bem, eu não me dou bem com a pessoa, a gente respeita, mas é uma grande perda. Numa forma geral, Jota, na sua avaliação, a Santa Casa está indo para o caminho certo ou ainda assim é um empurrar com a barriga, como vinha sendo feito há anos atrás aí também na intervenção
que acontecia na administração anterior? Não, nesse começo está indo para o caminho certo, buscar solução com menos gasto. Com menos gasto, porque antigamente não se vai gastar em quê e por que vai gastar. A situação é difícil da Santa Casa, mas pegou-se uma dívida lá atrás que ninguém sabe por que deve tanto. A dívida não é de Bariri, não é de Bariri, é de outras cidades. Agora nós temos que pagar conta de outra cidade, de que maneira? Então eu acho que nesse momento estamos olhando o que é Bariri, o que fazer por Bariri e ser transparente. A hora que tivermos dificuldade com os papéis, ou saber como mexer com os papéis, vamos pedir para quem sabe, porque nós precisamos manter a Santa Casa em pé. Quando eu falei para você que lá atrás tinha um homem que trazia caminhões de lenha, porque não tinha gás na Santa Casa, gratuitamente, por amor, era para construir esse patrimônio que Bariri tem em pé até hoje. Não podemos deixar ele acabar. Jota, obrigado pela sua participação. Jota Cardoso, que é presidente do Conselho Municipal de Idoso aqui em Bariri, também faz parte da comissão lá da Santa Casa, né? Comissão Civil que avalia a intervenção que vem sendo feita na Santa Casa, por isso que a gente abordou esses dois assuntos. O primeiro, com relação ao idoso na pandemia, e agora, no final, a respeito da Santa Casa aqui de Bariri, que está sob intervenção e que muitas coisas vêm acontecendo, números, informações das mais diversas também sendo apresentadas, ou seja, a gente também quer saber como é que está a situação aí e saber, é claro, que fim vai levar para chegar para o povo aquilo que o povo merece. Jota, obrigado pela sua participação, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu agradeço demais você, né, como eu chamo filho amado, um abraço para você, obrigado. Ninguém quer ficar velho, ninguém quer ficar doente, ninguém quer morrer, mas vai acontecer. E com todo mundo, né, velho? Com todo mundo, você vai ficar velho. Se Deus quiser. Tem que chegar a essa idade que nós estamos, nos meus 68 anos. Graças a Deus, muitos amigos, o carinho de vocês que são criança, as portas abertas. E você que possa abrir a porta, abra a porta para o idoso. Converse com o idoso, você vai descobrir cada história que você nem imagina, história bonita. Porque daqui a um pouco nós não temos mais história do passado. Nós não temos mais, acabando as histórias. Então o idoso ainda tem muita história, talvez você nem entenda o porquê, mas converse com o idoso. E obrigado você, que vai ter muitos e muitos anos para caminhar e ver muitos idosos até você chegar lá. Amém, amém. Deus abençoe suas palavras, Jota. E a você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Dentro de instantes, essa transmissão estará disponível na íntegra, na Ilha do Tempo. E a você que ouviu pelos 570M, nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu!